Eu saúdo a igreja com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Em suas últimas epístolas, Paulo, ele cumprimentava as pessoas dessa maneira: graça, misericórdia e paz. O amor de Deus, ele tem pelo menos duas expressões. Ele se expressa através da graça e da misericórdia. O que é a graça? É Deus nos dando aquilo que nós não merecemos. Essa é a graça de Deus. E o que é a misericórdia? É semelhante, mas é Deus não nos dando aquilo que nós merecemos. O que nós não merecemos e nós recebemos de Deus? O seu perdão, a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus, o sacrifício do próprio Cristo por intermédio da cruz. E o que é que nós merecíamos e nós não recebemos de Deus? A condenação pelos nossos pecados. Uma vez recebendo este amor que se expressa através da graça e da misericórdia, então nós temos paz com Deus. Por isso, graça, misericórdia e paz a todos os irmãos. E confiados nesta graça e nessa misericórdia e na paz que temos com Ele, eu convido os amados a tomarmos o boletim, cada um tome o seu boletim, e nós vamos ler o texto base da nossa reflexão nesta manhã, que se encontra no livro de Atos, capítulo 7, verso de 55 a 56, e eu convido os irmãos a lerem comigo esse texto, com bastante vigor, a plenos pulmões. O texto diz assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Oremos. Amado Deus, amado Filho, amado Espírito Santo, nós cremos e confessamos que a Tua palavra, ela foi inspirada por Ti mesmo, Pai. E confessamos também a nossa total incapacidade de compreendê-la em suas verdades essenciais e espirituais, Pai. Se Tu não se revelar a nós, Pai, nesta manhã, nós ficaremos apenas com os aspectos intelectuais, Pai, desta palavra, que também são muito valorosos, Pai. Mas nós queremos aquilo que Tu tens para nós, Pai. Revela a Tua palavra aos corações de cada um que está, a começar pelo meu, Pai, promovendo salvação, santificação e compromisso contigo mesmo e com o Teu reino. Em o nome de Jesus, amém. Ao boletim, amados. Coragem no enfrentamento do ódio, parte 2. Na primeira parte deste estudo, aprendemos sobre a importância da coragem no enfrentamento do ódio, a partir do relato de Atos capítulo 4, quando, após a operação de um milagre notório e um discurso cheio do Espírito Santo, Pedro e João são levados ao Sinédrio, o temido tribunal religioso judaico, e lhes é ordenado que não mais falem em nome de Cristo. A esta ordem, Pedro e João responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4, 19 a 20. Amados, nós sabemos que o mal não descansa. No livro de Provérbios há um texto que diz que o mal não descansa. E no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos essa diligência maligna por diversas vezes. E de pelo menos duas maneiras. Por vezes, o ataque maligno ele é frontal, através de uma perseguição,
através de uma violência intensa, de uma prisão. É como se fosse um ataque de machado no tronco de uma árvore. E por outras vezes o ataque se faz de maneira interna, semeando dissensões, semeando heresias, com a infiltração de falsos irmãos que vêm a perturbar tanto a paz que temos em Cristo, como também perverter a sã doutrina. Esta infiltração, por vezes, ela se assemelha a cupins que se infiltraram no tronco de uma árvore. Então, o ataque frontal é o machado na árvore. O ataque interno são os cupins dentro da árvore, destruindo por dentro as próprias bases que sustentam esta árvore. Quando a árvore ela está bem robusta, ela está saudável, não é qualquer machado que derruba a árvore, verdade? Mas se esta árvore ela estiver infestada de cupins, às vezes o próprio vento a derruba. E nós vemos no livro de Atos essas duas maneiras de perseguição. Nós vimos na oportunidade anterior que eu estive com os irmãos, nós tratamos esse momento em que Pedro e João são levados ao Sinédrio, e ali acontece um ataque frontal em que eles são presos, eles são açoitados, homens maus e violentos, filhos de Belial, eles perseguem esses dois apóstolos de Cristo, e esse então é um ataque frontal. Por vezes nós vemos o ataque interno, como naquele episódio em que aquele homem, Simão, o mágico, ele se infiltra no meio da igreja. Não sei se vocês conhecem essa história, não é o assunto de hoje. Mas esse homem, esse falso irmão, se infiltra no meio da igreja e procura perverter de alguma maneira. Ele procura, inclusive, subornar os apóstolos para receberem, para que ele pudesse receber também esse poder. Então a perseguição, ela tem de diversas maneiras. E na ocasião anterior que nós estivemos aqui, então nós destacamos essa situação e a coragem no enfrentamento do ódio por parte dos apóstolos Pedro e João, quando ali eles se firmaram nessa verdade fundamental: importa obedecer a Deus e não aos homens, primeiramente a Deus. Ao boletim, naquela ocasião que eu acabei de me referir, o Sinédrio ele não pôde fazer calar aqueles apóstolos a respeito de Jesus Cristo, pois uma grande multidão de convertidos os apoiava. E temendo a multidão, os libertaram. Porém, aqueles homens, eles não haviam desistido de perseguir os cristãos. E tomados de inveja, ressentimento e medo, apenas aguardavam uma melhor oportunidade de demonstrarem a sua intolerância e ódio. E em breve eles teriam essa oportunidade. Esta fórmula de inveja, ressentimento e medo, nós dissemos também que quando esses elementos eles se encontram separados na minha e na sua vida, eles podem trazer algum dano, podem trazer algum problema, tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida coletiva. Porém, quando esses elementos se encontram, como que numa mistura explosiva, como na nitroglicerina, os elementos da nitroglicerina separadamente, eles não explodem. Mas quando se juntam, eles se tornam explosivos. Esses homens, eles tinham, o Sinédrio, né? Eles tinham inveja dos apóstolos. Por quê? Porque eles estavam conquistando pessoas para Cristo. O evangelho, a igreja estava crescendo diariamente, as pessoas estavam tendo suas vidas transformadas, seus corações fortalecidos, e esses homens da liderança judaica, eles não estavam tendo mais a penetração no coração dessas pessoas, porque quando o evangelho chega, fica patente que todo aquele ensino dos judeus, ele eram apenas sombras do que viria a ser na pessoa de Cristo. Então eles estavam com inveja porque as pessoas estavam ouvindo a igreja e não ouvindo mais os sacerdotes.
Mas não era apenas inveja, eles também estavam com ressentimento, porque já havia aproximadamente 400 anos que o Senhor não falava por intermédio deles. O Senhor não se manifestava nem com revelações, nem com demonstração de poder, e nem mesmo na vida prática desses homens, porque aquilo que eles ensinavam, eles não viviam. Jesus, inclusive, ele diz o seguinte: façam o que eles ensinam, mas não copie o modo de proceder desses homens, porque eles são hipócritas. Daí então essa inveja. E não é apenas ressentimento e inveja, também eles tinham medo de, com o crescimento da igreja, eles perderem as suas posições de liderança e todos os benefícios que essa posição de liderança os proporcionava. Benefícios sociais, benefícios financeiros, status na sociedade. Então você tem aí essa tríade maligna: inveja, ressentimento e medo. Quando esses três elementos se encontram, você tem a fórmula do ódio. E eles odiavam a igreja, e odiavam a Cristo, e odiavam tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento, com o crescimento expansivo e rápido e notório da igreja. Jesus Cristo e o Espírito Santo fazendo uma grande obra, milagres maravilhosos que eles não podiam fazer e não podiam demonstrar. Eles estavam como que sendo desmascarados diante do povo. Eles não podiam resistir a isso. Quando então eles perseguem Pedro e João, o Senhor os dá o livramento, não é? Através da multidão que estava do lado de fora no julgamento deles. Mas eles não desistiram, eles estariam aguardando uma próxima oportunidade de demonstrar todo o seu ódio pela igreja. E essa oportunidade, ela não iria demorar. Então, hoje, amados, nós vamos dar continuidade a esse assunto, abordando a história do primeiro mártir da igreja, que, à semelhança de Pedro e João, porém com um desfecho diferente, ele também teve coragem no enfrentamento do ódio. O boletim. Apesar de curta, a história de Estevão é uma das mais impactantes de toda a Bíblia, seja pelo vigor do seu testemunho, seja pela dramaticidade do seu desfecho. Mas afinal, quem foi Estevão? Vamos traçar o seu perfil a partir dos seguintes textos bíblicos. Amados, vamos ler juntos? É importante que nós leamos juntos, porque dessa maneira, ao lermos, nós ouvimos a palavra e a confessamos. É uma maneira muito eficiente de memorização também. Vamos lá. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos, pois, perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Atos 6, de 1 a 6. E Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6, 8. A partir então desses textos, nós podemos elencar as seguintes características de Estevão. Primeiro, boa reputação. Boa reputação é importante? Será que é? Por vezes a gente despreza essa questão da boa reputação. A gente até fala assim: não, Deus sabe o meu coração.
Deus me conhece, né? Então, por vezes, a gente acha que a questão da reputação... Mas por que será que isso era um dos elementos na escolha dos diáconos? E eu quero lembrá-los que a eleição dos diáconos, ela foi conduzida pelo Espírito Santo. Um pouco antes de ascender ao céu, Jesus Cristo, ele disse assim: vocês fiquem na cidade, até que do alto vocês vão receber o Espírito Santo. E então, essa foi a ordenança que o Senhor falou para eles aguardarem o Espírito Santo. Os apóstolos fizeram isso, porém eles ocuparam-se de um substituto para Judas. Vocês se lembram? Judas Iscariotes, ele se suicida, eram 12 apóstolos, agora são 11. Então eles vão eleger um substituto para Judas. O Senhor Jesus Cristo não tinha mandado fazer isso, não nesse momento. Até então, ele só falou assim: aguarda vocês receber o Espírito Santo. E lá vão eles então escolher, e o texto nos diz, não vamos abrir, mas que eles lançaram sorte. Era o modelo do Antigo Testamento, em que talvez eles tenham usado aquele Turim e Umim, que eram pedras em que eles, de acordo com como aquelas pedras caíssem, seria um sinal de que Deus estava naquilo. Porém, o Senhor Jesus Cristo, ele não pediu para fazer isso. Na antiga aliança, era assim que o Senhor determinava quem seria. Mas agora nós já estávamos na nova aliança. Porém, agora, nesse momento da escolha dos diáconos, eles já receberam o Espírito Santo. Não é mais necessário que se lance sortes. O Espírito Santo neles conduziu primeiramente a percepção da necessidade da igreja dos diáconos. E num segundo momento também conduz esta eleição, uma eleição feita de maneira espiritual. Maravilhosa. Então, esses critérios, inclusive o critério da boa reputação, ele é um critério espiritual. E por que a boa reputação ela é importante? Porque, meu irmão, primeiramente, o inimigo de Deus, ele vai tentar, eu vou usar uma expressão moderna, ele vai tentar te cancelar. E para te cancelar, ele vai tentar achar alguma coisa na sua vida. Se ele não encontrar, ele vai inventar. Mas a maneira como o inimigo ataca primeiro ele tenta te cancelar, depois ele tenta te prender, depois ele vai tentar te matar. Não é assim que a gente vê, por muitas vezes, com homens de Deus na história? Primeiro ele vai difamar, depois ele vai tentar te prender, impedir. Você lembra como é que eles falaram com Pedro e João? Vocês parem de falar de Cristo. Rapaz, eu vou obedecer a Deus ou aos homens? E depois eles tentam matar e não conseguem. Então a boa reputação ela é importante por isso. Porque eles vão tentar achar alguma coisa na sua vida para te difamar. E quando o nome de um filho de Deus, de um homem, de uma mulher de Deus, ele cai, é o nome de Deus que é colocado sobre o júdice. Vocês entendem isso? Olha aquele cara lá. Então é importante na liderança, presbitérios, diáconos, homens de boa reputação. Mas não é apenas isso. Qual que é o segundo elemento? Cheios do Espírito Santo. E por que é fundamental estar cheio do Espírito Santo? É porque, amado, a nossa luta ela não é contra carne e sangue. Ela é contra principados e potestades espirituais, e as armas da nossa milícia não são carnais. Como é que eu vou lutar a batalha espiritual se eu não estiver cheio do Espírito Santo? É como ir para uma guerra sem nenhuma arma e sem nenhuma armadura. Mas também não é apenas cheio do Espírito Santo. Olha, boa reputação, cheio do Espírito Santo, o que mais? Sabedoria. Por que sabedoria é importante? Porque a sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é pacífica, ela é moderada, tratável, misericordiosa e frutífera. Por todas as características da sabedoria, a sabedoria que vem do alto, ela é o que vai produzir os frutos. Sabedoria do alto é você saber como lidar em todas as circunstâncias da sua vida. É fundamental. E o outro elemento de Estevão, homem cheio de fé. Por que cheio de fé é importante?
Porque a fé é o escudo que nos protege das flechas inflamadas do maligno. E sem fé você não pode agradar a Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé é o principal elemento. E cheio de poder. Por quê? Porque a nossa força, ela vem de Cristo. Esse cheio de poder não é poder em si mesmo, é poder sustentado, é poder dado e sustentado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E há ainda mais um texto, vamos para o boletim, a se destacar que contém uma expressão que é como que uma síntese das características acima elencadas. Quais são as características? Boa reputação, cheio do Espírito Santo, de sabedoria, de fé, de graça e de poder. Mas nós temos uma expressão que é uma síntese. Olha lá, todos juntos, Atos 22, de 17 a 20. Tendo eu, é apóstolo Paulo falando, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho ao meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Atos 22, 17 a 20. Então Estevão, ele era uma testemunha do Senhor. E a palavra grega para testemunha é martíria, que é a mesma palavra que dá origem à expressão mártir. Martíria é uma testemunha radical, que leva o seu testemunho até as últimas consequências. Paulo estava presente no julgamento e na execução de Estevão, que nós vamos ver logo adiante. E ele estava ouvindo tudo o que Estevão falou. E eu quero que você ouça tudo o que Estevão falou também. Nós vamos daqui a pouco, com a ajuda do pastor Eric, nós vamos ler a mensagem de Estevão, que é maravilhosa. E assim como Paulo ouviu tudo, nós vamos ouvir tudo. E que o Senhor faça nos nossos corações aquilo que lhe aprouver nesta manhã. Mas qual era a acusação que fizeram acerca de Estevão? Vamos lá? Vamos ler juntos? Levantando-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Irmãos, um instantezinho só. Só um detalhe que eu gostaria de trazer. Aqui está dizendo então que havia a sinagoga dos libertos. Que sinagoga era essa? Eram pessoas que eram escravos e que depois conseguiram a sua alforria de escravidão e foram convertidos ao judaísmo, e eles fizeram, era como que uma sinagoga específica. Havia separações. O judaísmo não era uma coisa só. As sinagogas, elas eram divididas tanto por questão geográfica, como também, por vezes, pela origem daqueles que ali frequentavam. E eu quero chamar a atenção à sinagoga dos da Cilícia. Cilícia é a região em que fica a cidade de Tarso, de onde provavelmente Paulo era membro dessa sinagoga. Paulo estava presente porque ele era membro da sinagoga da Cilícia, muito provavelmente. E ele, como uma liderança jovem naquela sinagoga, um jovem de expressão, um jovem que possivelmente já fazia parte do Sinédrio, para estar nesse momento. Há algumas características que nos dão essa impressão. Difícil afirmar categoricamente, mas é muito possível que ele fazia parte do Sinédrio, pois nós vamos ver que ele dá o voto para a execução de Estevão, ele consentiu nessa morte, não é? Então, Paulo de Tarso, membro da sinagoga de Cilícia, num dia preparado pelo Senhor, estava ali com o seu ouvido bem aberto. Vamos continuar agora. E não podiam resistir, todos juntos, à sabedoria
e ao Espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de um anjo. Atos 6, de 9 a 15. Inveja, ressentimento e medo. Fórmula do ódio. Novamente nós vemos esses mesmos homens que na reunião passada eu chamei de canalhas. São canalhas. Eu não vou fazer tanta ênfase nisso hoje, mas são canalhas. Eles, à semelhança do que fizeram com Jesus, lembra-se que Jesus ele foi condenado também mediante suborno de falsas testemunhas. Eles subornaram falsas testemunhas dizendo que o corpo de Cristo havia sido roubado, lembra? Eles subornaram testemunhas contra Pedro e João, e novamente esses homens, é o modus operandi deles. Se eles não podem atacar você, porque a sua reputação ela não abre margem, eles vão te difamar através de calúnias, através de suborno, com a intenção de destruir você. Na verdade, o inimigo deles é o próprio Deus. Homens que falavam em nome de Deus, que tinham por seu inimigo o próprio Deus. Homens maus e perigosos. Eles diziam que, através desse suborno, dessa calúnia, que Estevão estava falando contra a lei, contra Deus, contra os profetas e contra o próprio templo. Nós vamos ver que é um absurdo dizer que Estevão estava falando contra Deus, contra a lei. De maneira nenhuma, Estevão vai demonstrar que isso era uma calúnia. E de uma maneira muito engenhosa ele vai mostrar que quem estava agindo contra Deus eram os próprios sacerdotes, o próprio sinédrio. Porém, de uma certa maneira, nós não podemos negar que Estevão estava falando contra o templo. Não necessariamente contra o templo em si, mas demonstrando que o templo ele teve uma função, ele teve uma utilidade até então, mas em Cristo a finalidade profética do templo se cumpria. Então agora eu vou pedir a ajuda do amado pastor Eric. O Eric vai ser o nosso Estevão, mas sem apedrejamento, né? E o pastor Eric, então, ele vai ler para nós, por partes, o discurso de Estevão. Aí no boletim eu coloquei assim, que por uma questão de espaço, nós não colocaremos o discurso de Estevão no boletim. Porém, você pode acompanhar a leitura na sua própria Bíblia. O discurso de Estevão ele pode ser dividido da seguinte maneira. Nós vamos fazer as divisões, tá? Então, primeiramente, o Eric vai ler Atos, capítulo 7, do verso de 1 a 19. Essa primeira sessão do discurso de Estevão, eu chamo de a sessão dos patriarcas, onde Estevão ele vai demonstrar, através da história do judaísmo, que o Senhor, a maneira como ele se manifestou aos patriarcas. Vamos lá então, Atos 7, de 1 a 19. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Macedônia, antes de habitar em Harã. Um momentinho, Eric. Na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, né? Essa citação aqui, amados, é a citação da primeira manifestação de Deus a Abraão. Quando você, lá em Gênesis, você vê Deus aparecendo para Abraão e falando, sai da tua terra, da tua parentela, aquela é a segunda vez.
A primeira aparição de Deus a Abraão, ela não é mencionada em Gênesis. Ela é mencionada aqui. Nós, se não fosse pelo relato do livro de Atos, nós não saberíamos que Deus já havia aparecido a Abraão ainda na Mesopotâmia. Isso é importante, nós vamos ver por quê. Continua, Eric, por favor. Versículo 3. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dela a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não acharam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então, José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu, e ele também nossos pais. E foram transportados para Siquém, e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como porém se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Até aí. Então essa primeira sessão é a sessão dos patriarcas, onde Estevão ele conta a história do povo, dos patriarcas, começando por Abraão, Isaque, Jacó, depois das 12 tribos. Eu fico pensando assim, os acusadores de Estevão, o Sinédrio, mas do que ele está falando? Por que agora ele está falando desse negócio aí? Nós estamos acusando ele de estar fazendo blasfêmias contra Deus, contra a lei e contra o templo. Por que agora ele vai contar justamente para nós? Nós é que somos os professores da história de Israel, e agora ele vem contar para nós. Na verdade, o que ele estava fazendo era o seguinte: ele estava demonstrando que ele não falava contra Deus, mas de Deus. E ele demonstra também que foi Deus quem buscou primeiramente o relacionamento com Abraão. Não foi Abraão que buscou a Deus, assim como nenhum de nós buscou a Deus. Você acha que você buscou a Deus? Não. Eu jamais buscaria a Deus se ele não tivesse me buscado. Nem eu, nem o Abraão, e nem nenhum de nós aqui. Aqui ele demonstra que a relação com Deus é pela graça, é um movimento soberano que começa com o Pai. Mas não apenas isso. Ele demonstra também que esses judeus que tanto valorizavam a sua tradição e o relacionamento com Deus, eles tinham na figura do templo, uma dos principais lugares, de fato o era, mas uma das principais maneiras de se relacionar com Deus. E aqui Estevão é como que diz o seguinte: olha aqui, gente, Deus se relacionando com os patriarcas, e cadê templo? Não tem templo.
O Senhor se relacionava com o povo de Deus, e Estevão ele faz questão de falar nossos pais. Por várias vezes ele se inclui juntamente com esses homens a quem ele estava falando. Eu não sou diferente de vocês. Eu sou filho de Abraão, Isaac, Jacó, como vocês. E o Senhor se revelou a nós sem templo. Cadê o templo? Por que vocês idolatram tanto esse templo, sendo que a relação de Deus conosco não depende disso? E aí, para isso, a gente já cai na próxima sessão, que é do verso 20 ao 41. Vamos lá, Eric. Por esse tempo nasceu Moisés e era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o reconheceu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizestes ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi, com efeito, o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Olha só, perdão, Eric. Aqui ele introduz a ideia de que Moisés já anunciava o Messias que esses homens agora rejeitavam. Pode continuar, Eric. E este Moisés, quem esteve este Moisés que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Tá bom. Então, essa aqui é a sessão que eu chamo de a sessão de Moisés e da lei. Aqui, Estevão, então, ele faz a demonstração de que ele não estava falando contra a lei. Uma das acusações era essa, que ele blasfemava contra Deus, contra a lei e contra o templo. Primeiramente, ele demonstrou a ligação do povo de Deus com o próprio Deus através da graça, sem necessidade de templo. E agora, através da graça, sem a necessidade de lei, porque a lei veio depois.
A lei é boa e santa, mas a relação de Deus, ela parte de Deus. Ele vem em nossa direção para nos transformar, não porque nós somos cumpridores da lei. E esta acusação de que ele falava contra a lei, agora cai por terra também. E agora nós vamos para o próximo bloco, que é de 42 a 45, em que ele vai citar o profeta Amós. Eric. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. O qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido... Perdão, até o 45, isso mesmo, Eric, perdão. O qual, tendo nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até aos dias de Davi. Amém. No verso 42, tem uma expressão que me chama muita atenção, que diz assim: mas Deus se afastou. Amado, se o Senhor ele quiser julgar a sua nação, julgar a minha e a sua vida, ele não precisa fazer muita coisa não, viu? Basta ele se afastar. Ele entregar aquelas pessoas às suas próprias inclinações. E o texto diz que então o Senhor os entregou ao culto da milícia celestial. Lembre-se que com o ouvido muito aberto estava Saulo de Tarso. E esta palavra, os entregou, ela entrou na mente de Saulo. Você vai ver Paulo depois falando isso em Romanos. Paulo, ele replica, ele repete partes do discurso de Estevão em suas cartas. Tamanho o impacto desse discurso na vida do apóstolo Paulo. Podemos dizer, Lucas, ao escrever o livro de Atos, no começo ele diz assim que ele escreveu o livro de Atos a partir de uma acurada pesquisa. Ele fez entrevistas com pessoas que eram testemunhas oculares dos fatos ao qual é descrito, e muito provável que quando Lucas vai escrever essa parte do discurso de Estevão, quem é que falou para ele do discurso de Estevão? Muito provável que tenha sido o próprio Paulo, porque era o único que ainda estava ali. E você vê que Paulo memorizou a pregação inteira. E não apenas a memorizou e fala depois para o Lucas escrever, como replica partes dela em suas cartas. Esse o entregou é o que ele diz no começo de Romanos. De tanto buscar, negar a Deus e buscar o pecado, o próprio Deus os entrega a uma disposição mental para praticar coisas inconvenientes. Meu irmão, o Senhor não precisa fazer nada para julgar o seu povo, Ele só dá um passo para trás. Se Ele nos entregar a nossa própria inclinação, meu irmão, o que será de nós? Nós precisamos do Senhor do início ao fim. É Ele que nos salva, é Ele que nos buscou. Na figura de Abraão, Ele que vai até Abraão, é Ele que mantém e Ele que garante até o final a minha e a sua salvação. Glórias ao Senhor por isso. Agora, a próxima sessão é de Davi e Salomão. Lembre-se que esses homens estavam ouvindo essa mensagem, e isso foi os irritando, porque ele está contando para nós a história de Israel. Nós somos mestres disso. Onde é que ele quer chegar com isso? Nós não estamos falando de história de Israel, nós estamos falando dele. Mas olha a habilidade desse homem. Continue, pastor, por favor. Este Davi achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Então, o templo, você veja que coisa interessante, o templo ele não foi uma requisição de Deus, ele foi uma permissão de Deus. Esse templo que esses homens idolatravam,
que havia se tornado até uma pedra de tropeço, num certo sentido. E o Senhor Jesus disse assim, eu destruo. Né? Eles entenderam que era o templo, ele estava falando do seu corpo, mas de fato esse templo veio a ser destruído depois pelo imperador Tito. Mas esse templo ele foi uma permissão e não uma requisição, e muito menos uma condição cultica imposta por Deus ao povo. Amados, nós estamos aqui reunidos neste maravilhoso prédio, muito confortável. Às vezes a gente fala templo, mas não é templo. Quem tem templo é judeu. Nós temos a casa de reunião, o local de reunião, porque a igreja somos nós. O templo do Espírito Santo é aquele em que o Espírito Santo habita, e Deus não habita em templo feito por mãos de homens. A gente fala por um mero costume, mas amado, isso aqui não é templo. Isso aqui é o prédio, é o local de reunião separado, exclusivo para isso. É muito bom que seja, que tenha um ambiente para que possa acomodar todos nós, mas cuidado. Às vezes a gente, com pequenas palavras, a gente se desvia do entendimento adequado e espiritual das verdades do Senhor. E aqui, Estevão coloca o templo no seu lugar. Pode continuar, Eric. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas essas coisas? Agora Estevão, que já estava com essa espada cutucando, agora ele... Vocês idolatram o templo, mas o próprio profeta Isaías, de qual vocês dizem ser representantes, ele disse que o templo não tem esse papel que vocês estão dizendo. E Deus não habita. Então agora a espada daquela que estava apenas cutucando, agora ela entra. E ela vai entrar mais fundo. Olha a próxima sessão, que é de 51 a 53, e aí encerra. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Um momento, Eric. Esses homens que se vangloriavam e que em sua religiosidade, e que uma de suas marcas era a circuncisão na carne, Estevão fala assim, vocês podem até ser circuncidados na carne, mas o coração... Vocês são incircuncisos. Os incircuncisos, do ponto de vista de um judeu, eram cães, eram porcos, eram pessoas impuras, eram pessoas de segunda categoria. E agora a faca entra mais um pouco. Vocês são incircuncisos. Não adianta circuncidar prepúcio. Isso era símbolo da obra de Cristo na cruz. O sangue que foi derramado na cruz, ele cumpriu esse ritual. E vocês estão apegados a essas questões. Incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Eles nem sabiam de Espírito Santo. Eles sempre resistiram ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também os fazeis. Agora, ele relaciona esta idolatria que ele acabou de falar, que os homens faziam no deserto, com esses demônios, Renfã, Moloque. Ele relaciona, vocês fazem a mesma coisa. Vocês estão me acusando de falar contra a lei, contra Deus e contra o templo. Vocês é que são réus disso. Ao mesmo tempo em que apologeticamente ele se defende, ele apresenta, ele não se defende para se livrar da consequência. Ele estava sendo corajoso no enfrentamento do ódio e da mentira. E nessa exortação, então, ele deixa claro que aquilo do qual eles o acusavam, eles eram réus. Acuse-os daquilo que você é. Isso é uma tática muito antiga. Pode continuar, Eric. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Olha que coisa impressionante.
Estevão faz um discurso longo, conta praticamente toda a história do judaísmo e apresenta os profetas do Antigo Testamento, todos apontando para o que ele chama de o justo. Esse discurso é cristocêntrico? É ou não é? Não está apontando para o Messias? Mas não tem o nome de Jesus, né? Até então não foi mencionado. É apenas mencionado o justo. Ele estava demonstrando que tudo que foi feito no Antigo Testamento, em termos de ações, em termos de profecias e de milagres, apontava para o justo, o próprio Senhor Jesus Cristo. Não basta você falar um monte de vezes a palavra Jesus para que a sua pregação seja cristocêntrica. A centralidade de Cristo está muito além de palavras. É verdade ou não é? Você já viu uma pregação mais cristocêntrica do que essa? Ele resumiu todo o Antigo Testamento convergindo para alguém chamado de o justo. Ele vai falar o nome. Então, o discurso de Estevão, ele demonstra inequivocamente a inconsistência das acusações dos líderes religiosos, sua idolatria, a culpa de seus antepassados na morte dos profetas que anunciavam a vinda do Messias e a culpa deles diante da morte do próprio Cristo. Aquilo era mais do que eles podiam suportar. Esse discurso, então, ele foi tão marcante que ele ficou cravado na memória de Paulo. Nós sabemos que a conversão de Paulo se dá no caminho para Damasco, quando Deus aparece para ele. Vocês conhecem a história. Paulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ali, consuma-se a conversão. Mas, no meu entendimento, os irmãos têm liberdade para pensar diferente, é um ponto que não quero ser dogmático. Mas, no meu entendimento, foi aqui que a faca entrou. Como alguém que leva uma facada aqui e sai andando e vai morrer 3 quadras para lá, foi aqui que Paulo foi fisgado. Aqui os aguilhões pegaram Paulo. E depois o Senhor vai falar assim, dura coisa para ti é recalcitrares quantos aguilhões? Que aguilhões? Esses aí. Tudo ao qual você tem se dedicado, Paulo, como um judeu zeloso, se cumpria em Cristo. E você é um perseguidor de Cristo. Assim como todos os outros membros do Sinédrio naquele momento. E então isso entra na cabeça de Paulo. E como alguém ferido de faca, que vai morrer algumas quadras depois, Paulo vai ter a sua revelação completa no caminho de Damasco, quando o próprio Jesus se apresenta. Mas a obra começou aqui. Talvez a obra na sua vida, minha irmã, na sua vida, meu irmão, ela tenha começado num dia lá que talvez você nem, né? Talvez, às vezes a gente nem não consegue elaborar tão bem, né? Mas um dia uma palavra veio e tocou o meu e seu coração, pela graça, num dia preparado pelo Senhor. Não foi você que escolheu isso. Você não buscou a Deus, não há quem busca a Deus. Todos se desviaram. Mas num dia que o Senhor preparou, aquela palavra veio. Talvez num primeiro momento tenha causado até revolta. Eu me lembro, uma vez que eu estava aqui, no começo da minha história aqui nessa igreja, o pregador falou coisas que... Ele falou que a justiça do homem era como trapo de imundícia. Todo mundo conhece esse texto, né? Mas na época eu não conhecia, mas eu fiquei bravo. A verdade do evangelho, no primeiro momento, às vezes ela nos ofende. E depois você vai ver que Paulo, respirando ameaças de morte, ele pegava aquelas cartas e levava às sinagogas para poder prender. Num primeiro momento, pode ser que cause até uma... Eu não sou assim. Eu sentado ali no fundo, trapo de imundícia. E aí depois o pregador explicou o que era trapo de imundícia. Aí que eu fiquei bravo. Aí eu pensei assim, mas eu me via como alguém justo. Mas foi necessário o Senhor mostrar quem eu era. E o Senhor precisa mostrar a você também quem você é. Mesmo que Ele precise contar toda a sua história, como Estevão contou toda a história de um homem chamado Nação de Israel. Mas toda a minha história, toda a sua história, colocado. E aí, pela graça, o Senhor me revelou, e revelou a esses homens também, que eu estava lutando do lado errado do fronte. Que eu estava sendo inimigo de Deus, achando que estava ajudando a Deus. Olha que coisa, que arrogância, não é? Muitos de nós estamos, por vezes, sinceramente errados.
Você acha que você está certo. Se o Senhor não revelar e contar a minha e a tua história, a minha e a tua arrogância, a minha e a tua resistência, ô meu irmão, dura coisa recalcitrar contra os aguilhões. Se hoje o aguilhão está fisgando você, meu irmão, não resista não. É ruim para você, é ruim para mim, é ruim para todos. Mas, movido pela sua graça e misericórdia, o Senhor fez essa obra. E ali inicia-se então a história do apóstolo Paulo, até então chamado Saulo, ainda vai ficar um tempo chamado Saulo. Isso tem a ver não tanto com a mudança de vida, mas uma questão de tradução. Mas é muito interessante que a partir daqui, aos poucos, a gente para de chamar ele de Saulo, parece que coincidiu ali, não tem coincidência, né? Mas ele vira o grande apóstolo Paulo. Ao boletim, Atos 7:54, todos juntos. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. A descrição da raiva intensa dos membros do Sinédrio mostra a profundidade da sua rejeição à mensagem do Evangelho e a sua incapacidade de lidar pacificamente com as verdades que Estevão apresentava e representava. Ele não apenas apresentava, ele representava. Esse episódio ele é um poderoso testemunho da tensão que há entre a revelação divina e a resistência humana e da coragem necessária para ser testemunha fiel de Cristo, mesmo diante da morte iminente. Atos 55:56. Vamos ler juntos? Todos juntos? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Apesar de tamanha oposição e adversidade, os olhos de Estevão estavam fitos no céu, em Cristo, fiel depositário da sua fé e da sua vida. Os seus olhos estão fitos em quê, meu irmão, minha irmã, nessa manhã? Quando Estevão, ele fala, eu vejo Jesus do lado, mas aqui agora, aqui foi o fim da picada para eles. Porque ao dizer que ele estava vendo Jesus do lado de Deus, ele estava então reconhecendo a divindade de Cristo. Coisa que eles não podiam suportar. Aqui é a gota d'água. Aqui a espada que já tinha entrado pelo meio, agora ela vai até o talho, ele ainda faz assim, ó, lá dentro. Ainda dá essa girada. Então, apesar de tamanha oposição e adversidade, Estevão, ele cumpriu o seu encargo de ser testemunha. Nós podemos dizer que Estevão, ele não viveu nenhum dia a menos e nenhum dia a mais daquilo que o Senhor tinha preparado para ele. Vocês concordam? Vocês creem nisso? Podemos até dizer que toda a história de Estevão convergiu para esse momento. Se o discurso dele ele fosse rejeitado por todos, ainda assim estava lá Saulo de Tarso ouvindo, que depois transmitiu para Lucas, que depois escreveu o livro de Atos e que hoje nós podemos ter acesso e ver como é o comportamento de um homem de Deus diante do ódio, da perseguição de canalhas. Você está vendo isso no texto? Eu quero ver isso na minha vida, meu irmão. Quando no meu dia a dia eu sou tentado a fechar minha boca quando pessoas perto de mim estão blasfemando contra Deus. Às vezes no trabalho, às vezes nos almoços de família. Amados, no Brasil hoje, você não vai ser apedrejado, ainda. Você ainda não vai ser apedrejado. Mas amigos, irmãos, às vezes com medo de um embate, a gente já se cala. Não é? Melhor nem falar, deixa esse pessoal falar. E aí mas Estevão nos ensina, martíria, testemunho, vigoroso. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido e vivenciado, por que não dizer? Amém? Então, queridos, vamos ler Atos 7:59 e
60. Aliás, acho que eu pulei um, né? É verdade. Atos 7, 57 e 58, todos juntos. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. É a primeira vez que Saulo aparece. O nome dele aparece. Saulo, provavelmente um membro do Sinédrio e da Sinagoga da Cilícia, estava presente e ouviu atentamente todo o discurso. Essa é a primeira menção ao apóstolo Paulo na Bíblia. E ao mesmo tempo em que indica a sua responsabilidade no martírio de Estevão, inicia o processo de redenção e transformação que se desenrolará nos capítulos seguintes de Atos, onde o perseguidor se tornará o perseguido apóstolo dos gentios. Eu quero te lembrar o seguinte: Estevão não sabia nada de teologia, viu, meu irmão? Estevão conhecia a história de Israel. Mas Estevão não leu nenhuma das cartas de Paulo. Paulo ainda era Saulo. O que ele faz é narrar a história do Antigo Testamento, demonstrando a graça de Deus, apresentando as profecias acerca do Messias e o cumprimento delas em Cristo. Agora há pouco estava conversando com o irmão ali, que por vezes é difícil, você pede para alguém dar um testemunho, falar alguma coisa, as pessoas têm um pouco de medo, né, de falar, porque acha que talvez não entende muito de teologia. Qualquer um de nós aqui sabia mais teologia que o Estevão. Porque nós temos as cartas de Paulo, nós temos as cartas de Pedro, Tiago, nós temos os evangelhos. Ele só tinha o Antigo Testamento, mas não era só isso. Era um homem de boa reputação, cheio de Espírito Santo, cheio de poder, cheio de... Oh, meu irmão, qual é a nossa desculpa? Qual é a nossa desculpa? Não se acovarde. Márcio Frois, não se acovarde diante da oposição dos canalhas. Eles querem nos fazer calar. Mas nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E vivenciamos. E o que você viu e vivenciou? Que na morte de Jesus Cristo, quando ele foi levantado da terra, o meu velho homem foi levantado juntamente com ele. E na ressurreição de Cristo, o velho Márcio, o velho, coloca o seu nome, ou a velha, também ressuscitou juntamente com ele, em novidade de vida. Você não precisa ter muito entendimento de teologia, você tem que ter uma experiência com Deus para falar. Crie, por isso, falei, teologia é bom, é importante, encorajo, eu gosto. Mas Estevão não sabia de teologia, conhecia a história e tinha a experiência pessoal dele, né? Atos 7, 59 e 60 diz o seguinte: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Atos 7, 59 e 60. Nesses versos, Estevão, que já demonstrava a graça e o poder de Cristo por meio de sinais e prodígios, também demonstrava o próprio caráter de Cristo formado em si, ao repetir 2 dos brados de Cristo na cruz. À semelhança de Cristo, Estevão entrega o seu espírito e intercede por seus algozes. No livro de Apocalipse, você não precisa abrir, mas Apocalipse 6, de 9 a 10, diz o seguinte: que quando ele, Cristo, abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Estevão está aqui. É a alma dos mártires. Com um detalhe, olha que coisa. Clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A alma de Estevão está debaixo desse altar. Porém, meus irmãos, ele não faz coro com os demais mártires. Ele não clama por vingança, porque ele perdoou os seus algozes. Perdoa-lhes. A semelhança de Cristo, eles não sabem o que estão fazendo. Ele não vai clamar: faz justiça, Senhor. Não. Ele vai estar lá. Esses eu já perdoei. Estevão exemplifica uma vida cheia do Espírito Santo, comprometida com a verdade e dedicada ao serviço a Deus e aos irmãos e aos perdidos. Sua disposição em proclamar o Evangelho, mesmo sob risco de morte, aponta para o caráter do próprio Cristo e deixa um legado duradouro de inspiração para cristãos de todas as gerações.
Seu martírio, embora trágico, impulsionou a expansão da igreja nascente, espalhando os cristãos e com eles a mensagem do evangelho além das fronteiras de Jerusalém. A história de Estevão é um testemunho vigoroso de fé e de coragem no enfrentamento do ódio e nos oferece lições valiosas para a vida cristã. Aqui estão algumas aplicações que podemos extrair de sua vida e testemunho. Primeiro, coragem na proclamação da fé. Estevão nos ensina a importância de sermos corajosos em nossa fé, mesmo quando enfrentamos oposição. Devemos estar dispostos a compartilhar o evangelho e defender a verdade, independente das consequências. Isso pode significar tomar posições difíceis em nossa vida pessoal ou profissional. Eu disse na vez passada que estive aqui, que todo cristão ele precisa estar pronto para orar, para pregar e para morrer. 2. Foco na eternidade. Estevão manteve seus olhos fixos na visão celestial de Cristo, o que lhe deu forças para enfrentar a morte. Devemos lembrar que nossa vida aqui é passageira e que nosso verdadeiro lar está no céu. Isso nos ajuda a viver com propósito e esperança, mesmo em tempos difíceis. Onde estão os teus olhos? Terceiro, impacto duradouro da nossa fé. O martírio de Estevão teve um impacto duradouro, até mesmo influenciando Saulo, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo. Nossas ações e palavras têm o poder de influenciar os outros, de maneira que talvez nunca venhamos a conhecer. Portanto, devemos viver de forma que a nossa fé inspire e encoraje aqueles ao nosso redor. Uma vida consagrada a Cristo pode nos trazer desafios, mas também nos traz uma alegria que supera qualquer circunstância terrena. E todo aquele que já passou por uma situação de defender a sua fé, mesmo diante de uma forte oposição, sabe do que nós estamos falando, não é? E ainda traz a certeza de que, mesmo nas dificuldades, nossas vidas podem servir aos propósitos eternos de Deus. Que o Senhor nos capacite, sustente e nos faça perseverar neste caminho, para a glória do seu próprio nome. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque a tua palavra foi lida, foi exposta, o teu aguilhão, Pai, foi lançado, meu Pai. Te peço que essa palavra ela venha a gerar vida no coração dos meus amados que aqui estão, também daqueles que vierem a ouvir essa palavra no futuro e também, principalmente, na minha vida, meu Pai. Te louvamos pelo teu cuidado com a vida desse amado Estevão. Te louvamos pelo teu cuidado com a vida de cada um de nós aqui, Pai. Em o nome de Jesus. Amém.